Olá, pepitas lindas, boa tarde. Opa, todas bem? Gente, essa luz não me favorece, mas é o que eu tenho pra hoje, né? Não quero sentar lá de cara pra luz, porque só o sangue do cordeiro, depois eu fico cega. Vamos acabar Êxodos! Tananana. Já foram na igreja hoje? Eu não fui e nem vou. Primeiro, porque eu não estava afim. Segundo, porque houveram muitos acontecimentos hoje. E houveram muitos acontecimentos hoje. E eu não dei conta de ir. Mas olha, eu aqui lendo a Bíblia para vocês. Então, bora lá. Do 38 ao 40 e acaba Êxodos e começa Levíticos. Meu Deus, eu tô evoluindo. Nem acredito. Bora lá. O altar de holocaustos. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. De 5 côvados era o seu comprimento e de 5 côvados a sua largura. Era quadrado e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas nos seus 4 cantos, da mesma peça eram as suas pontas, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todos esses pertences fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre em forma de rede na sua cercadura, embaixo, até o meio do altar. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de cobre. E pôs os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles levar o altar, fê-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação, o pátio externo. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido, de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado do ocidente, cortinas de 50 côvados. As suas colunas 10 e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E do lado leste ao oriente, as cortinas de 50 côvados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido. E as bases das colunas eram de cobre, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. O revestimento dos seus capitéis era de prata, e todas as colunas do pátio estavam cingidas de prata. E a cobertura da porta do pátio era de obra de bordador, de azul, de púrpura, carmesim e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura na largura de 5 côvados, conforme as cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus cochetes de prata e o revestimento dos seus capitéis. E as suas molduras também de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. A quantidade de metais usados. Esta é a numeração das coisas usadas no tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele, a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, engenhoso artífice e bordador em azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme ao ciclo do santuário.
E a prata dos arrolados da congregação foi 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Uma beca por cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário. De todo aquele que passava os arrolados, da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para 100 bases 100 talentos, um talento para cada base. E dos 1.775 ciclos, fez os colchetes das colunas, cobriu os seus capitéis e os envolveu de molduras. E o cobre da oferta pesou 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre, grelha de cobre e todos os utensílios do altar. E as bases do pátio ao redor, as bases da porta do pátio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao redor. As vestes sacerdotais. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário de azul, de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se fez a estola de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios, para tecê-los entre o azul e entre a púrpura, o carmesim e o linho fino com trabalho esmerado. Fizeram-lhe ombreiras que se ajuntavam e uniam-se em suas duas pontas. E o cinto de obra esmerada da estola, que estava sobre ele, formava com ele uma só peça, e era de obra semelhante de ouro, de azul, de púrpura, carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de um selo, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras da estola por pedra de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se também o peitoral de obra de artífice, como a obra da estola, de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido. Quadrado era, duplo fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de uma granada, um topázio e um rubi. Esta era a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem de uma turquesa, um ônix e um jaspe, engastadas em engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes, como gravuras de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de ouro puro trançado. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral, e as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras da estola na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estava junto à estola por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras da estola, abaixo, na frente dele, perto da sua junta, sobre o cinto de obra esmerada da estola. E ligaram o peitoral com as suas argolas às argolas da estola com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola. E o peitoral não se separasse da estola, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez-se o manto da estola de obra tecida, todo de azul. E a abertura do manto estava no meio dele como abertura de cota de malha. Esta abertura tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, púrpura e carmesim, de fio torcido.
E fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas do manto, ao redor, entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto ao redor, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, azul, púrpura e carmesim, obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa de santidade, e nela escreveram escrito como de gravura de selo, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul para prendê-la à parte superior da mitra, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim o fizeram. O tabernáculo é entregue a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus cochetes, as suas tábuas, os seus varais, as suas colunas e as suas bases. E a cobertura de peles de carneiro tintas de vermelho, a cobertura de peles de texugos e o véu de cobertura. A arca do testemunho, os seus varais e o propiciatório. A mesa com todos os seus pertences e os pães da proposição, o castiçal puro com suas lâmpadas, as lâmpadas em ordem, todos os seus pertences e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro, o azeite da unção, o incenso aromático e a cortina da porta da tenda. O altar de cobre e a sua grelha de cobre, os seus varais e todos os seus pertences, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas, as suas bases e a cortina da porta do pátio, as suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. As vestes do ministério para ministrar no santuário. As santas vestes de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio. Conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinha feito como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Deus manda Moisés erguer o santuário. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois colocarás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também colocarás nele o castiçal e acenderás suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor e pendurarás a cortina à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios. Santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás a Arão as vestes santas, ungirás e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar a seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe serás por sacerdócio perpétuo na sua gerações. E Moisés fez conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenou. Assim o fez. O tabernáculo foi montado. Assim, no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês, foi levado o tabernáculo. Moisés levou o tabernáculo
pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nele os seus varais e levantou as suas colunas. E estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda sobre ela em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e pô-lo na arca. Colocou os varais na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. E introduziu a arca no tabernáculo. Pendurou o véu da cobertura e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa da tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro na frente da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu. E acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a cortina da porta do tabernáculo e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação. E sobre ele ofereceu holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. E Moisés, Arão e seus filhos nela lavaram as suas mãos e seus pés. Quando entraram na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim, Moisés acabou a obra. A nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Uhul! Acabamos Êxodo. Menina, eu esqueci de pesquisar se é o Moisés que a, oh meu Deus, os muçulmanos, é Maomé, né? Eu tô confundindo. Olha eu, tripping in the mayonnaise. Fizemos uma amiga americana que já serviu no exército e por um acaso é pastora. Acho que é presbiteriana que ela é. Enfim, uma graça. Mora aqui perto de casa. Uma gracinha, ela tem dois cachorros muito fofos. E, e é isso, tem sido interessante a amizade. Eu estava pensando aqui que essa arca, claro que ela deve ter um poder espiritual enorme, e dizem que ela realmente existe, ela está enterrada, e algumas pessoas sabem onde ela está, que existe um campo de força muito forte em volta dela, e entidades que cuidam dessa arca. Se você chegar perto, você é destruído. Eu acredito, tá bom? Eu acredito. Que isso seja verdade. Não queria passar perto, porque eu acho que não entenderia nem a grandiosidade de estar perto de um artefato desse. Sei lá, mas deve ser emocionante ao mesmo tempo. Em todo caso, minhas pepitas lindas. Aí no Brasil ainda dá tempo de se arrumar para ir para a igreja, participar lá da comunhão. Eu, como expliquei, não fui. Ontem eu estava um furico de urso para conferir, porque várias coisas mentalmente aconteceram que não cabe, né, expor, porque não é só uma questão minha, mas assim, várias epifanias me atingiram ao mesmo tempo, e aí eu dei uma bugada, e eu não queria conversar com ninguém, falar com ninguém na frente das câmeras, e tava um dia bem ruim, porque eu não gosto de ficar o mutli reclamando e me sentindo mal, enfim.
não conseguindo ser agradável com as pessoas que moram comigo, mas passou. E aí de noite a gente foi na festa branca, não é uma festa com tema religioso, é só uma festa na cidade, que as pessoas andam, comem, bebem, enfim. Aí a gente foi ontem. Muito bonita, tá, a cidade. É o centro histórico de Braga. Provavelmente amanhã já não tenha mais quase nada, porque eles são bem rápidos para montar e bem rápidos para desmontar as coisas. Mas aí tinha lugar para tirar foto. Olha, uma graça. Valeu a ida. Infelizmente não tinha nada religioso no sentido evangélico, porque eu acredito que se tivesse, que nem tá tendo em outra cidade agora, uma romaria, e aí o pessoal vai em peso, assim, é outra pegada. Tem comida também, tem bastante gente na rua, mas, né, completamente diferente de uma questão evangélica. Enfim, pepitas lindas. Ótima semana para nós. Que Deus nos abençoe grandemente. E que tudo que tem que ser feito seja feito. Lembra do que eu falei? Não sei se eu falei no vídeo anterior, acho que foi no vídeo. Se prepara, porque tempos difíceis vêm por aí. Pode parecer falatório que kkk, mas nunca estivemos tão perto de profecias serem cumpridas. Algumas já começaram, né? Eu nem leio muito sobre isso, porque eu fico com muito medo, que eu ainda não comecei. Espiritualmente, eu acho que eu, né? Não sei se eu bati no microfone. Espiritualmente, eu acho que eu tô num caminho bom, mas ainda não tô nem um pouco perto de estar pronta. Mas enfim, já tô melhor do que estive no começo do ano passado. E é isso, né? Se atentem para esse fato, se programem para ter autonomia aí de comida e água, enfim. Não custa nada, né? Custa dinheiro para se preparar, custa, mas depois, se for preciso e não tiver, vai custar muito mais caro, né? Pode custar, inclusive, a nossa própria vida. Desculpa ser meio da teoria da conspiração, mas melhor a gente falar do que não falar e acontecer, né? Que seja, enfim. É isso, senhoras e senhores, pepitas lindas. Beijo no coração.